Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Art Drops. No Art Drops anterior, nós falamos sobre como criar thumbnails para uma ilustração. Então, se você não viu o episódio anterior, o Art Drops 9, dá uma olhada porque tem a base para esse thumbnail preto e branco que está aqui na esquerda. E agora eu estou fazendo alguns thumbnails de cores e antes disso eu vou fazer uns estudos de cores de fotos que eu acho interessante. No caso, essa é uma screenshot modificada de um episódio do Dark, daquele seriado Dark. Tem uma fotografia bem interessante, mas é uma fotografia muito escura. Então, eu estou pegando ela, estou modificando um pouco os valores, mas ainda assim estou preservando, deixando bem escuro. Vocês devem ter percebido que eu modifiquei também um pouco a cor dela, né, para ela ficar um pouco mais verde. E depois de fazer um breve estudo da foto, eu coloquei ela embaixo, repliquei e estou deixando ela um pouco mais fácil de ler. Estou tentando deixar com que os tons apareçam um pouco mais, para que a figura se destaque um pouco mais do fundo. E eu estou dando zero atenção à anatomia da personagem, aos detalhes, é só a leitura geral mesmo. Aqui eu peguei outra imagem, é uma imagem do Cryptcrawler, do Brad Rigney, e vocês podem ver que eu modifiquei ela com color balance ali, para deixar mais esverdeado também, porque é o que eu imagino que vai ser bacana na minha imagem. E eu tô diretamente pegando os tons da imagem. No anterior eu fui fazendo meio que da cabeça, anotei os tons ali do lado, embaixo, né? Mas agora eu tô pegando os tons direto da figura para eu ter uma noção do que ele tá usando diretamente ali. Não fica igual, ainda mais porque eu modifiquei a imagem, então ela tá meio zoada agora, né? Ela não tá igualzinha assim. Mas ajuda, é bom. Essa é uma imagem do Game of Thrones, eu acho. É do Game of Thrones. E eu não acho que ela seria uma boa ideia, mas eu gostei das figuras e gostei dos tons, mas estou fazendo um estudo breve também, pegando as cores da própria foto. E esses estudos, vocês podem ver que eles são muito largados, assim. Eles são só para você ter uma ideia do que poderia ser interessante em alguma foto, né, em alguma imagem. Agora eu juntei todos, comecei a modificar meu próprio thumbnail em preto e branco com algumas propriedades de cor ali do Photoshop, com Color Balance, com Color Lookup. E depois de modificar, coloquei um layer por cima de overlay e tô pintando, aproximando mais ou menos, né, os tons ali, usando como referência os estudos que eu fiz. Mas mesmo assim não é definitivo, sabe? É só uma ideia de cor. Como eu não tenho uma referência de cor direta, eu não tenho uma modelo posando para mim na floresta com essas cores, eu tenho que criar essas cores. E essa é uma parte meio difícil, né? Porque enquanto artista a gente ouve muito, vai fazer still life, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e faz estudos de copy e tal. Na hora do vamos ver, que é na hora de produzir uma imagem final, às vezes a gente ainda fica perdido, porque a gente acostuma tanto a copiar, que a gente não sabe criar do zero às vezes. Então, por isso que é importante a gente sempre copiar e aplicar, fazer um estudo de still life e aplicar, porque daí você vai memorizar as cores. E aqui eu distribuí as minhas imagens pelo Canvas para ter pelo menos 3 variações de cores diferentes e foi modificando elas com color balance mesmo, só para ter um mood um pouquinho diferente, um mais quente, outro mais frio, mais saturado. E depois de ter feito essas explorações básicas, eu comecei a criar de novo o color thumb, mas dessa vez eu fui direto na cor, porque às vezes eu sinto necessidade de ir na cor direto e definir alguns tonzinhos, tipo a cor da pele dela, definir um pouquinho melhor algumas coisas do design, tipo a silhueta em geral, né? Que não vai mudar muito, mas é só uma ideia, sabe? Só para ir pegando a ideia, porque justamente como eu não tenho uma referência direta, eu vou me valendo desse método, né? Eu vou tentando modificar aos poucos, fazer algumas modificações para que fique, para que eu compreenda melhor a forma, para que eu compreenda melhor o que está acontecendo na imagem, se eu quero mesmo determinada textura ou não, mas ainda é um estágio muito inicial, sabe? Então, pode ser que esse é o meu processo, eu estou aqui para mostrar o meu processo, é claro, né? É claro que quanto mais você repetir e reiterar, melhor. Então, no meu caso, eu preciso fazer isso várias vezes se eu não tenho um, um, um objeto
pronto para mostrar, né? Mas essa é a ideia, é isso que eu faço. Quando eu não tenho algo para copiar diretamente, uma referência direta, eu faço assim e normalmente dá muito certo. Então esse é o meu color thumb. É isso que eu produziria para entregar para um cliente. Faria 3 variações. Aqui, vocês podem ver pela data que eu fiz antes. Eu fiz no dia 1º, isso aqui, se eu não me engano. E o propósito de eu mostrar isso aqui para vocês é porque o próximo Art Drops que eu vou fazer vai ser sobre o sketch dessa imagem, da imagem do thumb, né? Só que antes de fazer os color thumbs, eu estava sentindo um pouco de necessidade de definir melhor o design da personagem, de saber o que exatamente ela está usando e tal. Então eu voltei naquele board que eu mostrei para vocês, logo no primeiro vídeo, e selecionei algumas das imagens e comecei a copiar elas. Simplesmente copiar sem compromisso, sem deixar igual também, só para ter uma ideia de design, de composição, de o que se usa nas roupas. E claro, são imagens que têm uma certa qualidade do design, né? Elas não são incríveis, elas são boas, mas não é uma qualidade cinemática, né? Vamos assim dizer. Mas elas servem como base para você ter uma noção do que se usa envolvendo esse tema. No caso, o tema é xamã, druida, elfo, floresta, meio nórdico, essas coisas assim. Então, é interessante fazer essa exploração de sketches bem simples, só para você ter uma noção do que, afinal de contas, você vai desenhar. Porque você não tem a referência direta, no meu caso, né? Como eu não tenho referência direta, e eu estou falando isso pela terceira vez porque é muito importante enfatizar isso, como não se tem a referência direta, eu não posso criar na hora da imagem, de fazer a imagem final. Eu tenho que ter claro para mim aonde eu vou chegar e como que eu vou chegar lá, porque senão eu vou me perder. E é melhor eu testar antes e fazer uma série de sketches antes do que fazer uma série de sketches na hora da imagem, sabe? Na hora da imagem ainda eu vou testar algumas coisas, claro, você tem que testar. Mas é melhor eu ter gasto esse fosfato antes, entende? E vocês estão vendo que eu não estou copiando a imagem diretamente, eu não estou preocupado em fazer um estudo de cópia desses modelos, eu estou preocupado em adquirir repertório para eu replicar na minha imagem. No caso, era essa imagem das penas, né? No caso, esse aqui eu gostei muito do capuz, então eu achei muito bacana essa textura do capuz e só anotei ela, isso aqui, né? Esse sketch rápido é uma espécie de anotação em notebook, né? Como se você anotasse, fazer textura. Tá? Eu faço muito isso com sketches, eu não anoto nada, eu não faço aquelas anotações maneiras que alguns artistas fazem de colocar, ainda mais porque minha letra não é bonita. Então, mas, enfim, tô aqui fazendo um monte de sketches, eu queria mostrar esses sketches para vocês porque eu achei importante dizer o quanto que é necessário você ter claro o que você vai fazer. E nesse último sketch, por exemplo, eu nem copiei a pose da foto, eu só copiei a ideia, né? Eu mudei a pose, fiz ela um pouco mais do malzona aqui, mas fiz os chifres para baixo também. Tava copiando essas trancinhas com essas miçanguinhas no cabelo e tal, mas só como se fosse uma anotação mesmo. É para isso que serve a preparação do sketch. Eu fui percebendo que eu queria fazer uma personagem que tivesse uma vibe meio do mal mesmo, assim, né? Tipo, mais terrível. E que tivesse coisas penduradas, né? Vários penduricalhos, cabelo voando, assim, meio solto. O capuz, talvez desengrenhado. Eu gosto da ideia do capuz, gosto dessa noção do capuz e tal. E copiar esses propzinhos, né? Essas correntinhas, as moedas, esse tipo de coisa, tudo isso deixa a imagem rica e eu não tinha esse repertório, então é importante. Aí aqui eu comecei a pegar esse repertório mesmo, assim, só a coisa, sabe? Copiar só a coisa. E mesmo assim nem é uma cópia tão fiel, é só um pedaço dela, né? E assim, ajuda bastante. Ajuda muito você saber aonde você vai.
e ter uma noção mais direta da onde você vai chegar. Porque senão você vai ficar completamente perdido na hora de pintar, ou você vai depender de uma inspiração muito grande, o que é um pouco preocupante, sabe? E a maioria desses elementos eu nem vou colocar na minha imagem, eu só tô pondo para aumentar meu repertório mesmo. E, bom, essa era a parte do desenho que eu vou aprofundar no Art Drop seguinte. Eu espero que vocês tenham curtido tanto o lance da cor quanto o lance da exploração do desenho. Eu fiz também agora, como vocês estão vendo nesse board aqui, eu montei um board mais preciso do que eu quero exatamente na floresta e do que eu quero no prop dela, né, na roupa dela e tal. Esse board aqui, ele vai ser usado diretamente para eu determinar pequenos detalhes, sabe, coisinhas do tipo, onde vai esse detalhe, esse medalhão, onde vai esses chifres, vai ter mesmo esse cabelo desgrenhado aqui e tal. E é para isso que eu reduzi o board, porque senão a gente fica com um board muito gigante. E a ideia agora é afunilar. Bom, espero que vocês tenham curtido. Esse Art Drops, ele compõe parte do que a gente comenta na mentoria, da mentoria que eu tenho em parceria com o Matheus Camilo. Nessa mentoria, a gente aborda a questão da narrativa, do design, de fundamentos da arte, luz e sombra. E o forte do Matheus é a história da arte, é o design e a semiótica também, que é um assunto extremamente interessante e necessário quando se trata de concept de personagens, concept de cenários e mood. Isso tudo é muito interessante. Eu espero que isso tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a mentoria, fala com a gente aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter. E até a próxima.